Olá, tudo bem com todos? Vamos a mais algumas dicas de programação? Então, depois de vários vídeos com pequenas dicas ensinando como trabalhar com números inteiros, números reais, com caracteres, apresentando funções, procedimentos e registro, vamos fazer um programinha um pouco mais extenso hoje para trabalhar com o tipo registro. Vamos criar o nosso tipo de dado. E aí, qual que é o propósito do programa de hoje? Nós vamos criar o nosso tipo eletrônico. Imagine que você foi contratado por uma loja para desenvolver um sistema para eles gerenciar o estoque, fazer vendas, atualizar quantidade de produtos. Então, claro, um programa desse é bem complexo, é bem extenso. Nós vamos fazer algumas poucas funções para simular algumas ações, como atualizar estoque, como efetuar a venda de um produto. Então, para iniciar, nós temos aqui a nossa função main, no caso, o nosso procedimento. Eu retirei o return. E aí, a primeira coisa que nós temos de pensar é como que nós vamos criar o nosso tipo eletrônico? Como que nós podemos modelar essa informação? Então, como nós já vimos nos vídeos anteriores, nós precisamos criar o nosso tipo, que vai ter informações, por exemplo, como o código do produto, o nome do produto, qual a marca, qual o valor, a quantidade que tem em estoque. Claro que muitas dessas informações, num sistema real, ficam armazenadas no banco de dados. Nós não vamos chegar nesse nível de complexidade. A ideia aqui é nós entendermos como trabalhar com registro e como manusear uma lista de registro usando procedimentos e funções. Então vamos criar o nosso registro com algumas informações, como estas que eu mencionei: código, nome, marca, valor. Então, como que nós criamos o nosso tipo de dado em C? Typedef. Perceba que o CodeBlocks ele já vai nos auxiliando, mostrando para a gente essas palavras reservadas. Então, typedef, struct. Aqui eu abro chaves, termino com ponto e vírgula. Aqui, após o fechamento da chave e antes do ponto e vírgula, eu vou dar um nome para o nosso tipo de dado. O que é esse nome? Vamos lá. Quando a gente quer trabalhar com números inteiros, qual tipo a gente utiliza? O tipo int. Então, o int é o nome desse tipo de dado. Quando nós queremos trabalhar com números reais, nós podemos utilizar o float. Float é o nome do tipo de dado. Então, aqui nós vamos dar um nome para esse tipo. Eu vou chamar de eletrônico. O ideal é dê sempre nomes sem acento, sem C cedilha, sem o tio. Isso ajuda a evitar problemas, ok? Aqui dentro agora, dentro desse par de chaves, nós, utilizando os tipos primitivos que a linguagem C possui, nós vamos então criar o nosso registro, nós vamos informar quais os parâmetros, quais as características o nosso tipo eletrônico possui. Por exemplo, o nosso tipo, cada eletrônico vai possuir um código. Então, esse código, que tipo que vai ser? Um código numérico, então pode ser do tipo inteiro. Int, código. Ok, depois do código, vamos dar um nome. É uma máquina de lavar? É uma Smart TV? É um ar-condicionado? É um monitor? Então, o que vai ser um nome? É uma cadeia de caracteres, é um string. Então, como nós já vimos, vai ser um vetor de caracteres. E aí eu preciso definir um tamanho. Como o nome de eletrônicos normalmente não são muito longos, 50 caracteres vai ser suficiente para o que a gente quer fazer aqui. Aqui eu quero colocar um outro caractere de propósito para gerar, não é bem um erro, mas para a gente trabalhar uma interpretação aí
de entender o que de fato está acontecendo, porque muita gente se confunde e tem dificuldade ao trabalhar com strings e caracteres. Então aqui eu quero colocar um único caractere que vai dizer para a gente qual é a eficiência energética desse eletrônico. E o que seria essa eficiência energética? Aquela etiqueta do Inmetro que diz para a gente se o consumo de energia é bem econômico, se é nível A, nível B, nível C. Então, quanto melhor for o consumo de energia, ele vai estar próximo de A, ou vai ser A. E quanto mais energia ele consumir, esse nível vai caindo para B, para C, para D. Então, eu vou chamar essa característica de EF, abreviação de eficiência energética. Então, vai ser unicamente um caractere que vai ser A, B, C, D, para indicar a eficiência energética. Em seguida, marca. Marca, novamente, vai ser um conjunto de caracteres. Então, um vetor, de novo, pode ter tamanho 50. Em seguida, nós precisamos dizer o valor desse eletrônico. Então, valor é dinheiro. Então, tipo float, porque eu posso ter aí reais e centavos. E por fim, quantidade, quantos que eu possuo em estoque desse eletrônico. Então percebam, quantidade, nós estamos falando de eletrônico. Então eu não posso ter em estoque 2,5 unidades. Ou eu tenho 2 unidades ou eu tenho 3. Então, tipo inteiro. Quantidade. Pronto. Isso aqui é suficiente para o que nós queremos fazer. Perceba, eu criei um tipo de dado que eu estou chamando de eletrônico. E quais características ou quais atributos eu dei para esse tipo de dado? Um inteiro que vai representar o código, um vetor de caracteres que vai representar um nome, um único caractere que vai representar a eficiência energética, um outro vetor de caracteres para representar a marca, não é Marte, um float para representar o valor e um int a quantidade que eu tenho em estoque. Então, por exemplo, se eu for fazer uma pequena função para vender um produto desse aqui, eu só posso vender se a quantidade em estoque for maior que 0. Se eu tiver 0 unidades no meu estoque, eu não posso efetuar a venda. Ok, isso aqui é o meu tipo de dado. Para mim utilizar ele na função main, antes de utilizar, percebam como que eu preencho essas informações. Código, nome, energia, marca, valor. Aqui, para os nossos testes, nós vamos pedir para o usuário digitar do teclado. Então, nós vamos fazer uma função que vai preencher o nosso tipo eletrônico e vai retornar para quem chamou. Como nós fazemos isso? Primeiro, se é uma função, é porque nós precisamos de um retorno. Quem vai ser retornado? É um tipo eletrônico que nós vamos preencher. Então, ler, porque eu vou ler do teclado. Vou receber algum parâmetro aqui dentro? Não, não vai ter nenhum parâmetro. Então, aqui dentro da função ler, o que eu preciso fazer? Primeiramente, eu preciso criar uma variável do tipo eletrônico, que eu vou chamar de EL. Só que perceba, quando eu crio a minha variável, deixa eu fechar essas abinhas para ganhar espaço na tela. Depois eu abro ela novamente. Então, para que o meu EL, que é do tipo eletrônico, possua um código, um nome, uma marca, eu preciso preencher essas informações. Então, eu vou pedir para o usuário essas informações. E aí, eu vou então saltar uma linha e vou pedir para o usuário, por exemplo, digite o código do produto. Isso vai aparecer para o usuário e aí nós vamos utilizar o já conhecido procedimento scanf para ler um inteiro.
E aí percebam, aonde que eu vou salvar esse meu inteiro? Eu vou salvar num endereço de memória, então e-comercial para obter esse endereço de memória. Qual o endereço que eu quero? A nossa variável EL, só que perceba que EL não é do tipo inteiro, EL é o do tipo eletrônico. Aonde está o inteiro que eu quero salvar aqui? É este cara aqui, o código. Como que eu acesso ele? EL, que é o nome da nossa variável eletrônica, ponto. Percebam que todos já apareceram, olha. Se porventura a configuração do seu code blocks talvez tenha alguma diferença e não apareceu nada para você, basta você digitar o nome da variável que você colocou ali dentro. No nosso caso, código. Então percebam, a minha variável EL é do tipo eletrônico. Código está dentro do nosso tipo eletrônico, está aqui. Então, o que o usuário digitar, eu quero colocar aqui em código. Ok, perfeito. Em seguida, o que nós vamos pedir para o usuário? Vamos pedir um nome, seguindo esta ordem que nós colocamos aqui. Não precisa seguir a ordem, eu posso pedir de forma aleatória, mas vamos seguir essa ordem que está aqui. Então, outro printf, vou saltar outra linha. Qual o nome do eletrônico? Novamente, percebam o seguinte. O que nós vamos ler aqui agora é uma string, é uma cadeia de caracteres. Eu posso utilizar a função scanf dizendo que eu vou ler um %s. O que é %s? Uma string, esse s é de string, e dizer que eu vou salvar em el.nome. Posso fazer isso? Posso. Vai funcionar? Vai. Só tem um pequeno problema. Quando eu uso o scanf, ele lê a string até o primeiro espaço. Então, se o usuário digitar, por exemplo, smart espaço TV, ele só vai ler o smart, porque ele encontrou o primeiro espaço, ele finaliza, ele pega o que ele leu e coloca na nossa string. Então, eu não quero que isso aconteça. Quais são as opções, então? Eu posso utilizar o getS, só que o getS ele não é seguro. Se você já utilizou, você vai perceber que quando você compila o seu código, ele vai aparecer um retângulo vermelho aqui, e embaixo aqui no prompt de log, ele vai dizer que a função não é segura, não é aconselhável utilizar o getS. Então, se você forçar, clicar em compilar uma segunda vez, ele vai compilar o código e você pode testar. Mas então, se o scanf só lê a primeira palavra até o primeiro espaço, se o getS não é seguro, o que sobra para a gente utilizar então? Nós podemos utilizar a função fgetS. Essa função fgetS, ela recebe 3 parâmetros. Ela é uma função para manipular arquivos, mas nós podemos utilizar ela aqui. Qual que é o primeiro parâmetro? O primeiro parâmetro é onde nós vamos salvar a nossa informação. Onde nós vamos salvar? el.nome. Percebam que aqui eu não coloco o e-comercial. Eu só utilizo o e-comercial na função scanf. E se não for string. Então, nós queremos salvar em el, que é o nome da nossa variável, ponto nome, vírgula. O segundo parâmetro é quantos caracteres podem ser salvos nesta variável no máximo. Então, qual o tamanho do nosso vetor? 50. Lembrando, o que delimita o final de uma string? Contra barra 0. Nós precisamos deixar a última posição para indicar o fim da nossa string. Então, pode ser salvo no máximo 49 caracteres.
para essa nossa string. Percebam então que não vai ocorrer nenhum problema, porque se o usuário digitar uma palavra ou um nome com no máximo 15 caracteres, ele vai ler os 15 e vai salvar aqui. Se o usuário digitar um nome extenso com 60, ele vai pegar os primeiros 49 caracteres e vai salvar aqui. O restante é perdido. E o terceiro parâmetro, qual que é o terceiro parâmetro? Como eu mencionei, a função fgetS é utilizada para a leitura de informações de arquivos. Só que nós não estamos utilizando arquivo. Então, o que nós colocamos aqui? Nós colocamos, então, a entrada padrão do computador. Qual que é a entrada padrão? É o teclado. Como que nós dizemos, então, que é para ser lido do teclado? O termo reservado, a palavra reservada, std_in. Perceba que ele já te orienta aqui. Esse in é de input. O que é input em inglês? Entrada. Então, toda vez que você quiser utilizar a função fgetS para ler do teclado, esse terceiro parâmetro sempre vai ser std_in, que é a entrada padrão do computador, que é o teclado. Ok, feito isso, então, nós estamos fazendo a leitura do nome. Qual que é o próximo? O próximo é apenas um caractere, que é eficiência energética. Então, eu vou pedir a informação para o usuário. Qual a eficiência energética do produto? E como é um caractere, podemos ler normalmente %C usando a nossa função scanf. Então, e-comercial, o nome da nossa variável eletrônico, ponto, eficiência energética. E é aqui que vai ocorrer um pequeno probleminha, e eu estou fazendo de propósito, que aí eu vou orientar como corrigir esse probleminha da melhor forma possível. Ok, feito isso, nós vamos pedir então a marca. Qual a marca? Novamente, marca é texto, é uma string, então podemos utilizar a função fgetS, onde nós queremos salvar na variável eletrônica el.marca. Qual a quantidade máxima de caracteres que pode ser lido? Vetor tem tamanho 50, então o máximo de 49. Nós queremos ler do teclado. Qual que é a entrada padrão? std_in. Finalizamos. Aqui vai ocorrer o mesmo problema que vai ocorrer aqui. Ele vai ocorrer duas vezes. Depois de marca, nós vamos pedir o valor. Eu estou esquecendo de saltar uma linha aqui, então vai ficar grudado. Vamos saltar a linha em cada pergunta. _n. Como é valor, podemos utilizar a função scanf normalmente. %f, porque é dinheiro, então é um número real. E comercial, el, ponto, valor. E a nossa última informação é o estoque, a quantidade. Qual a quantidade? Novamente, quantidade é um número inteiro, então podemos utilizar a função scanf, número inteiro, %d, novamente, e comercial, o nome da variável el, ponto, quantidade. Ok, feito isso, a nossa função está quase pronta. O que falta? Perceba, a nossa função, na função nós criamos uma variável do tipo eletrônico, pedimos todas as informações para o usuário, salvando cada uma no local adequado, no local correto. Só que agora nós precisamos retornar essa nossa variável que foi preenchida para quem chamou.
Então, nós utilizamos o return. Quem é a variável que a gente vai retornar? A nossa variável EL, que é do tipo eletrônico. Por isso que aqui é eletrônico e não void, porque nós vamos retornar uma variável do tipo eletrônico. Feito isso, a nossa função está pronta para a leitura de um elemento do tipo eletrônico. Só que, para verificar se tudo está correto, eu vou fazer agora um procedimento para exibir na tela, para imprimir esse eletrônico que nós acabamos de ler. E aí, por que vai ser um procedimento? Ele vai receber o eletrônico, vai imprimir as informações na tela e não vai retornar nada. Então, void imprimir eletrônico. Só que aqui eu vou ter parâmetro, porque eu quero imprimir um eletrônico. Então, eu preciso receber esse eletrônico aqui. Eu vou chamar de E. Você pode colocar o nome que você quiser aqui. Aqui vai ser eletrônico, porque é o tipo. Nós estamos dizendo que o nosso procedimento imprimir eletrônico recebe um parâmetro, que eu estou chamando de E. Qual o tipo desse parâmetro? Eletrônico. Feito isso, então, aqui dentro agora nós vamos imprimir o nosso eletrônico. Como que a gente imprime na tela? Usando uma sequência de printfs. Por exemplo, vamos começar com código. Vamos começar com código, então vou saltar uma linha, código, 2 pontos. Que tipo que é o código? O código é do tipo inteiro, então %d, eu quero que esse número apareça aí, e aí, em seguida vou saltar uma linha. Só que aqui eu preciso dizer de onde vai vir esse código. De onde vai vir esse código? Da nossa variável do tipo eletrônico. É ponto. Percebam, todos estão aí. Se não aparece para você, é só digitar código, que é o nome que nós colocamos lá dentro do nosso tipo. Feito isso, eu vou imprimindo as informações na sequência. Eu vou acelerar um pouquinho aqui para poder finalizar esse procedimento printf e já eu explico cada linha para vocês. Ok, o nosso procedimento está pronto. Percebam que eu apenas acrescentei printfs. Poderíamos fazer com um único printf? Poderíamos. Bastava ir concatenando e juntando as informações aqui dentro das aspas duplas e aqui fora e buscando cada uma. Então, na nossa linha 38, eu estou exibindo o código. De onde vai vir essa informação? E.código. O E é o nome da nossa variável aqui. Na linha 39, eu estou imprimindo o nome. Perceba, o nome é string, então %s. De onde virá essa string? E.nome. Na linha 40, eu estou imprimindo a eficiência energética. %c, porque é um caractere. De onde essa informação virá? Da nossa variável .eficiência energética. Na linha 41, eu estou imprimindo a marca, também é uma string. Na linha 42, eu estou imprimindo o valor, então o valor é do tipo float, %f, eu coloquei o R cifrão para indicar que é dinheiro, e o que esse ponto 2 faz? Se eu não colocar o ponto 2, ele vai imprimir esse número real com 6 casas após a vírgula. E dinheiro, quando nós falamos em dinheiro, 50 centavos tem 2 casas após a vírgula. Então eu quero que ele imprima apenas 2 casas após a vírgula. Como que eu faço isso? Ponto, para indicar que eu estou dizendo que eu estou formatando o que está após a vírgula ou após o ponto no sistema internacional. E aí eu digo quantas casas eu quero após o ponto. 2 casas. Então, se eu digitar um valor, por exemplo, com 90 centavos, ele vai imprimir apenas o 90 centavos após a vírgula, e não
o 9 seguido de 5 zeros, que o padrão é 6 dígitos. Para o tipo float. E, por fim, a quantidade, que é um número inteiro que vem de quantidade. Feito isso, perceba, vamos recapitular o que nós fizemos até agora. Aqui no início, da linha 4 à linha 11, nós criamos o nosso tipo eletrônico. Da linha 13 até a linha 35, nós criamos uma função que vai pedir do usuário as informações, vai preencher uma variável do tipo eletrônico e vai retornar para quem chamou. E, por fim, da linha 37 à linha 44, nós estamos recebendo um eletrônico e imprimindo as informações na tela. Vamos verificar se está tudo funcionando. Para fazer isso, como que a gente faz então? Vamos testar o nosso código. Deixa eu habilitar a barrinha de logs aqui novamente, porque se tiver erro eu preciso ver qual erro que é. Aqui na nossa função main, nós vamos criar uma variável do tipo eletrônico. Então, se for do tipo inteiro, como que a gente cria a variável? O tipo e o nome. Por exemplo, num. Como eu quero do tipo eletrônico, então o tipo e o nome. Eletro. Se fosse do tipo inteiro, eu poderia fazer isso. Por exemplo, atribuir 0. Nesse caso, eu não quero atribuir 0. Eu quero atribuir o que vai ser retornado da nossa função ler. O que a nossa função ler faz? Cria um tipo eletrônico, pede todas as informações para o usuário e retorna para quem chamou. Então, a nossa função vai retornar um eletrônico preenchido, que nós vamos salvar aqui. Feito isso, nós podemos, então, imprimir esse nosso eletrônico. Qual que é o nome da nossa variável? Eletro. Então, eu mando essa variável para a nossa função imprimir eletrônico. Então, perceba, a função ler retorna um valor e o procedimento, como é difícil falar procedimento, é tão mais fácil falar função. E o procedimento vai imprimir eletrônico. Perceba que não tem aqui, por exemplo, uma variável recebendo, não tem retorno. Por isso que nós utilizamos ele igual o printf. Perceba, o printf, nós colocamos os parâmetros aqui dentro dos parênteses e o printf vai imprimir alguma coisa na tela. Então, o printf e o scanf também são procedimentos, eles não retornam nada. Feito isso, vamos testar o nosso código se ele está funcionando corretamente. Vamos compilar e vamos verificar se vai dar algum problema. Percebam que deu algum problema. Vamos verificar então, ó, linha 40, uma forma de se habituar a descobrir como encontrar esses erros. Linha 40 tem um retângulo vermelho. Vem aqui embaixo no console, linha 40, tá aqui, erro. Ele está dizendo eletrônico. Ele está dizendo que não existe o EF energia. Então, provavelmente nós demos outro nome aqui. Qual foi o nome? EF energética. Perceba, eficiência energética. Então, não é energia. Ponto EF, perceba, energética. Então, o energia não existia. Vamos verificar se aqui está correto, eficiência energética. Ok, corrigido isso, vamos tentar compilar mais uma vez. Ok, perceba que foi compilado corretamente. Então, vamos testar o nosso programa se está funcionando adequadamente.
digite o código do produto. Vou digitar aqui 15. E aqui aconteceu justamente o que eu queria que acontecesse para mostrar para vocês. Olha só. O que aconteceu aqui? Digite o código do produto. Digitei 15 e pressionei Enter. Qual o nome do eletrônico? Perceba que ele passou direto. Qual a eficiência energética? E aí, o nosso programa não está errado. Só que muita gente se embola aqui. O que está acontecendo? Perceba o seguinte. Quando nós pedimos o código do produto é inteiro. Então, o que acontece aqui? A gente digita um número e pressiona Enter. Isso tudo vai para uma região de memória chamada buffer do teclado. Então, no buffer do teclado, eu vou digitar aqui agora, mas eu não vou pressionar Enter. O que nós vamos ter no buffer do teclado? O 15, que foi o número que eu digitei, mais o caractere que representa a tecla Enter. Então, eu vou ter uma sequência de caracteres, o número 15 e a tecla Enter, o caractere que representa a tecla Enter. Qual o caractere que representa a tecla Enter? É um espaço. Por isso que quando a gente for exibir, ele não aparece nada. E aí o que aconteceu? Quando eu pressionei Enter, a função, de novo, o procedimento scanf entrou em ação. Existe um número, %d. Existe um número no buffer do teclado? Sim, existe, o 15. Ele leu o número e salvou nessa região. Imprimiu este texto. Qual o nome do eletrônico? E aí o fgetS. Existe algum caractere no buffer de teclado? Existe o caractere Enter. Então ele pegou o caractere Enter, colocou como se fosse o nome do nosso eletrônico e continuou. Exibiu qual a eficiência energética. Existe alguém no buffer do teclado? Não. Então ele está aguardando até que um caractere seja pressionado. Como que nós resolvemos isso? Ao digitar o código, nós precisamos limpar o buffer do teclado ou consumir o caractere que está lá sobrando, para que o nosso código funcione corretamente. Como que nós fazemos isso? Muito simples. Nós vamos ler o código numérico aqui. Aqui embaixo eu utilizo a função, o procedimento scanf, normalmente como se eu fosse ler uma informação válida para salvar em algum lugar. Então, eu leio %c porque eu quero ler um caractere. Qual caractere eu quero ler? Eu coloco um asterisco aqui. O que indica esse asterisco? Eu quero ler qualquer caractere que estiver no buffer do teclado depois que o número for lido. E aonde eu salvo isso? Eu não salvo em lugar nenhum. Eu só quero ler. Eu vou limpar o buffer do teclado. Aí, quando você vai procurar como resolver esse problema na internet, as pessoas têm ideias mirabolantes para fazer isso. Indicam a utilização da função flush, indicam a utilização de várias outras funções. Cuidado ao utilizar essas funções. Por quê? Primeiro, elas não fazem parte da biblioteca padrão C. Se você utiliza essas funções, normalmente elas só funcionam no Windows. Se você for para o Mac, se você for para o Linux, provavelmente você vai ter problema, porque elas não existem para estes outros sistemas operacionais. Por exemplo, o pessoal usa muito System Pause, só existe para o Windows. É uma biblioteca que só existe para o Windows, não existe para os outros sistemas. Então, sempre procure alternativas dentro das bibliotecas padrão C. Você pode utilizar o mesmo código e compilar ele no Windows, no Mac e no Linux, que vai funcionar. Se você, por exemplo, utilizar aqui o flush, primeiro, flush às vezes dá erro. Não é garantido que vá funcionar 100% das vezes. Então já não é aconselhável utilizar. Ainda assim você resolve utilizar. Ok, no Windows vai funcionar perfeitamente. Se você for para o Linux, não vai funcionar, porque para o Linux não existe a função flush. Ok?
Então percebam, scanf faz parte da biblioteca padrão C. Qualquer sistema operacional que você for compilar o seu código vai funcionar. Assim que scanf na linha 17 lê o número, ele vai consumir, ele vai remover qualquer caractere que estiver lá no buffer do teclado, ok? Vamos compilar o nosso código de novo. Perceba que isso vai ocorrer mais uma vez. Deixa eu fechar aqui também. Quando você fecha essas janelinhas, se você não se recorda como abri-las novamente, basta vir em View, Logs, vai abrir a barra de log aqui embaixo. View, Gerenciador, vai abrir a nossa abinha aqui do lado, ok? Eu vou fechar para aumentar a nossa área de visualização. Vou compilar o nosso código novamente. Ok, percebam que agora aquele primeiro probleminha após digitar o código, ele já vai ter sido resolvido. Porém, ele vai ocorrer de novo mais à frente. Percebam. Qual código? 17. Perceba que agora nós consumimos o Enter que estava no buffer do teclado. Agora nós podemos digitar então o nome. Por exemplo, uma Smart TV. Qual a eficiência energética? A nossa TV é muito econômica, é nível A. Perceba, qual a marca, qual o valor. O que ocorreu aqui? Foi a mesma coisa. Percebam, qual a eficiência energética? Eu estou lendo apenas um caractere. Como que eu sei disso? Eu só tenho o %C aqui uma vez. Então, novamente, eu vou digitar aqui. Quando eu pressionei A, qual a eficiência energética? A. Quando eu pressiono a tecla Enter, no nosso buffer de teclado, nós temos então dois caracteres. A tecla A que eu pressionei e o caractere que representa a tecla Enter. E aí qual a sequência? Pressionei Enter. Scanf olha, tem alguém no buffer do teclado? Tem. Consome o primeiro caractere, que é o A. Imprime esta mensagem da linha 26. Qual a marca? Função fgetS pergunta, tem alguém no buffer do teclado? Tem. Quem é? O Enter. Ele pega o Enter e coloca aqui, como se fosse a marca. E continua. Qual o valor? A função scanf pergunta, tem alguém no buffer do teclado? Não, não tem, porque nós já consumimos tudo que estava lá. Então, ele fica aguardando. Então, perceba que, assim que for lido aqui no scanf o caractere que representa a eficiência energética, novamente eu preciso fazer o que eu fiz aqui na linha 18. Eu preciso consumir o caractere que ficou no nosso buffer de teclado. Então, vamos colocar mais um scanf, %C para consumir um caractere. Qual caractere eu quero? Asterisco, qualquer um. Então, vamos executar o código novamente. Agora ele vai funcionar corretamente. Então, vamos compilar novamente, porque nós fizemos algumas alterações. E agora sim, podemos utilizar o nosso código até o final, que ele irá funcionar. Pelo menos esperamos que funcione. Então, qual o código? 21. Qual o nome? É uma Smart TV. Qual a eficiência energética? Ela é muito econômica. A. Percebam, qual a marca? Então, LG. Qual o valor? É uma TV 80 polegadas. R$ 3.999,90. E qual a quantidade? Percebam que faltou, aqui em qual a quantidade faltou um contrabarra N. Percebam, por isso que ficou juntinho. Mas é só um detalhe que a gente pode acrescentar depois. Qual a quantidade? Tem 3 em estoque. Quando eu pressionar Enter, percebam o que aconteceu. Aquele eletrônico que nós acabamos de preencher foi retornado para quem chamou. Quem chamou? A nossa função main aqui.
o eletro recebeu esse eletrônico. Em seguida, nós chamamos o procedimento imprimir eletrônico, passando esse eletrônico. O que ele fez? Está aqui. Imprimir eletrônico recebe um eletrônico e vai imprimir um por um. Código 21, e eu acabei colocando um _T. Ok, não tem problema. Com o nome, Smart TV, eficiência energética, A marca LG, percebam o valor, R$ 3.999,90. Saiu só 90 centavos aqui porque eu usei ponto 2. Então, após o ponto, eu quero apenas duas casas. Se eu não utilizasse o ponto 2, eu teria aqui um 9 seguido de 5 zeros, ok? E a quantidade que eu tenho em estoque, que é 3. Ok, vamos continuar o nosso código. Vou colocar um /T aqui também. Vamos continuar o nosso código. Perceba, nós fizemos isso aqui para 1. Agora, o que eu quero? Eu vou criar um vetor global para que eu consiga acessar ele em qualquer lugar do meu código. E eu vou colocar mais aí dentro para simular como se fosse um estoque da minha loja. Então, como que nós criamos um vetor? Primeira coisa, qual o tipo? Eletrônico. Vou chamar de VET, pode ser melhor ainda. Estoque. E eu preciso dizer o tamanho. Eu vou colocar aqui 3. Um tamanho bem pequeno para que a gente consiga simular rápido aqui. Aqui dentro do main, agora, no lugar de fazer isso aqui, percebam, eu vou alterar completamente. Por quê? Eu tenho um vetor de 3 posições, então eu quero chamar a minha função ler eletrônico 3 vezes. Como é um vetor, o que nós precisamos para percorrer um vetor? Um comando para. Então, eu vou criar aqui uma variável e fazer aqui um para. Qual que é a primeira posição do nosso vetor? É sempre 0. Então, se ele tem tamanho 3, o último índice é o 2. Então, ele começa em 0 e vai até menor que 3, sendo incrementado de 1 em 1. Feito isso, eu quero aqui chamar a minha função ler eletrônico. Só que a minha função ler eletrônico vai sempre retornar um eletrônico preenchido. Aonde eu vou colocar esse eletrônico? No nosso estoque. Lembra, o nosso estoque é o nosso vetor. No nosso estoque, numa posição, é um vetor. Então, nós temos posição 0, posição 1, posição 2. Então, quando o i for 0, eu vou na posição 0 do vetor colocar o eletrônico que vai ser retornado aqui. Incrementou o i foi para 1. Na posição 1 do nosso vetor, eu vou colocar o eletrônico que for retornado aqui. Ok? Feito isso agora, como que a gente faz para exibir eles na tela? Mesma coisa, eu posso fazer aqui um for, i indo de 0 até i menor que 3, que é o tamanho do nosso vetor, i mais, não precisa de chaves porque vai ter uma linha só, e aqui então eu chamo o imprimir eletrônico. Imprimir eletrônico não retorna nada, então não tem nada aqui na frente, só que imprimir eletrônico, ele recebe um eletrônico. De onde virá o eletrônico que a gente quer imprimir? Do nosso vetor, que se chama estoque, em uma determinada posição. Qual posição? I. Então, eu vou pegar o eletrônico da posição 0 e vou mandar imprimir. Depois, o eletrônico da posição 1. Depois, o eletrônico da posição 2. Aí, eu vou acrescentar uma chave aqui para colocar aqui um printf fazendo o seguinte, percebam. Printf, salta uma linha, eletrônico, índice, eu quero que apareça aqui o índice. Aí, em seguida, eu vou pular a linha. Quem é esse nosso índice? É o i. Então, vamos compilar o nosso código para vocês perceberem o que vai acontecer. Ele vai pedir
para a gente digitar no teclado agora 3 eletrônicos. Só depois ele vai imprimir. Então, vamos compilar o nosso código. Então, percebam, já compilamos e ele já pediu aqui o código do nosso produto. Então, vamos informar 3 produtos aqui. Nome do eletrônico. Smart TV. Eficiência energética. A. Marca. LG. Valor 1799,89. Quantidade 2 em estoque. Percebam que ele já pediu o código do segundo produto. Código 5. Nome do eletrônico. Micro-ondas. Eficiência energética. C. Marca. Arno. Valor 699. Quantidade 1. Código do produto. Terceiro produto. Código 9. Nome do eletrônico. Vamos colocar aqui um notebook. Eficiência energética. A. Marca. Lenovo. Eu pensei em colocar uma outra aqui, mas é uma bela porcaria, então não vou fazer propaganda não. Lenovo, valor 1999,90. Qual a quantidade? 3. Então percebam, assim que nós terminamos, assim que esse para terminou, nós então conseguimos um vetor com 3 eletrônicos preenchidos. Nós informamos aqui em cima os 3 eletrônicos. Feito isso, nós passamos então para a linha 57. O que foi feito na linha 57? Percebam, eu fiz um para que também vai executar 3 vezes, que é o tamanho do nosso vetor, e eu estou imprimindo então eletrônico índice. É o índice do nosso vetor. Índice 0, nós temos a nossa Smart TV, que está sendo impressa aqui em imprimir eletrônico. No índice 1, nós temos o micro-ondas. No índice 2, nós temos, então, o notebook. Perceba que nós temos essa quantidade que foi aqui inicializada. Eu vou fazer agora uma pequena função para tentar vender um produto desse aqui. E aí, qual que é o interessante dessa função? Eu só posso vender se essa quantidade for maior que 0. Então, vamos fazer aqui essa função. Por que função? Porque eu quero que ela retorne para mim um código que vai me dizer se a venda foi realizada com sucesso ou não. E aí lembra, por padrão, tudo que for 0 em C é falso. Então, se não for possível efetuar a venda, a gente pode retornar 0. Se foi possível efetuar a venda, a gente retorna 1. Então, qual vai ser o tipo de retorno? Inteiro, vender. Eu não vou receber nada como parâmetro, porque o meu vetor é global. Aqui dentro, eu vou pedir ao usuário código de qual produto ele quer vender. Então, int código. Eu já vou criar um contador i. Vou pedir para o usuário qual código do produto. O usuário vai então digitar o código e eu vou ler com a função scanf, %d, porque é um número, vou salvar em e-comercial code. Só que pode ser que o usuário não se recorde qual é o código, então o que nós podemos fazer para melhorar a legibilidade do nosso programinha? Vamos imprimir os códigos aqui para ele. Qual o tamanho do nosso vetor? 3. I++. Vou colocar uma linha só aqui dentro, então não precisa das chaves. Então, código, 2 pontos,
%d, porque é um número, vou dar um espaço, nome, para o usuário saber o que é aquele produto, %s, porque é uma string. De onde virá o código? Do nosso vetor, que se chama estoque, na posição i. Só que eu tenho um eletrônico nessa posição. Então, eu quero imprimir o código desse eletrônico. Então, estoque na posição i, ponto, temos aí o nosso código. Qual que é o segundo parâmetro? O nome. De onde vai vir esse nome? Novamente, o nosso vetor na posição i, ponto, nome. Então, percebam que eu estou buscando no nosso vetor, na posição i, o código e o nome de cada produto. Então, eu vou imprimir isso na tela, para o usuário, então, ter ali na frente dele quais são os códigos que ele pode escolher. Feito isso, perceba, eu não sei em qual posição o produto está no vetor. Então, para tentar vender, eu preciso percorrer o vetor novamente. Menor que 3, que é o tamanho do nosso vetor, i++. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso descobrir se o código que o usuário digitou é o código de algum produto do nosso vetor. Então, um if, porque nós queremos comparar. Nós queremos comparar quem? O código que o usuário digitou. Queremos saber se ele é igual aos códigos, algum código de algum produto do nosso vetor. Então, quem é o nosso vetor? Estoque na posição i, só que eu preciso pegar o código. Então, quando i for 0, se o código que o usuário digitou for o código do produto da posição 0, eu vou vender ele aqui. Se não for, não vou fazer nada. Incremento o i vai para 1. Se o código que o usuário digitou for o código do item da posição 1, eu vendo ele aqui. Se não, eu não faço nada. Vou abrir outro par de chaves. Ok, imagina que o código é igual ao código desse produto. Só que eu não posso vender. Eu preciso verificar se existe quantidade disponível no estoque. Outro if. E aí, como que eu faço isso? Quem é o nosso vetor? Estoque. O código é igual ao código de qual produto? Produto i. Então, estoque na posição i, ponto, quantidade é maior que 0? Se for, então eu posso vender. O que eu vou fazer aqui? Printf, vou saltar uma linha, venda realizada com sucesso. E vou saltar outra linha aqui. Opa. Vou colocar só uns tracinhos aqui para diferenciar dos outros prints. Só que apenas isso não é suficiente. Perceba, se eu tenho em estoque quantidade 3, se eu vendi 1, eu preciso diminuir a quantidade que eu tenho em estoque. Então, estoque na posição i, ponto, quantidade menos menos. O que isso vai fazer? Vai subtrair 1. Vai pegar a quantidade que eu tenho lá, tenho 3. Se eu vendi 1, 3 menos 1, 2. Então, a quantidade em estoque vai ser 2. E para finalizar, perceba, se eu vendi, eu retorno 1. Ah, para que eu retorno 1? Eu retorno 1 para quem chamou saber que a venda foi realizada com sucesso. Então, perceba, com o nosso código, a nossa função vai finalizar na linha 64 quando eu conseguir vender. Agora, e se eu não conseguir vender? E se o código que o usuário digitou não existe ou se a quantidade é 0? Então, return 0. Perceba, se não tiver quantidade ou se o código não existir, esse return não vai acontecer. Então, eu vou chegar até a linha 68 e vou retornar 0. Ou seja, quem chamar
vai saber se a venda foi realizada ou não. Se retorna 1, a venda foi realizada com sucesso. Se retornar 0, a venda não foi realizada. E aí, eu inclusive posso retirar esse printf daqui e dizer se a venda foi realizada com sucesso ou não lá no nosso procedimento main. Então perceba que aqui eu simplesmente tento vender e retorno se foi vendido ou não. Como que a gente pode fazer isso aqui no main? Bom, por enquanto eu não vou para main ainda não. Perceba o seguinte: em algum momento eu vou vendendo, o meu estoque vai chegar em 0. Quando o meu estoque chegar em 0, eu quero fazer um procedimento agora para atualizar a quantidade desse produto. Eu quero então inserir novos produtos no meu estoque. Como que eu atualizo essa quantidade? Perceba, eu vou copiar, cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V. Como muita coisa vai ser parecida, eu vou copiar e colar. Mas cuidado que tem muita coisa para a gente alterar. Eu vou continuar retornando inteiro. Por quê? Eu quero saber se eu consegui atualizar o meu estoque ou não. Eu vou trocar um nome para atualizar estoque. Quando eu chegar aqui, eu quero perguntar para o usuário qual código do produto ele quer atualizar. Então percebam, eu vou de novo imprimir o código e o nome de cada produto. Feito isso, ele digita então um código. Qual o código do produto? Nós vamos ler o código. E aí, se o código existir, nós vamos retirar isso aqui. Então percebam, novamente, nós temos um para que vai de 0 a 3, é o tamanho do nosso vetor. Se o código existir no nosso vetor de eletrônicos, eu quero então perguntar para o usuário qual a quantidade que está sendo colocada no nosso estoque. Vou saltar uma linha. Então, eu vou criar aqui uma variável quantidade, QT, e vou utilizar o procedimento que nós já conhecemos aqui, scanf, para ler um inteiro. Vou salvar esse inteiro na nossa variável QT. Feito isso, agora o que eu vou fazer? Eu sei que o código do produto que o usuário está querendo atualizar é o estoque na posição I, é esse eletrônico. Então, eu vou vir no nosso vetor, que se chama estoque, na posição I, ponto quantidade, vou fazer mais igual essa quantidade que o usuário acabou de digitar. Percebam uma coisa, o que significa um mais igual? O mais igual é a mesma coisa que fazer estoque na posição I, ponto, quantidade, recebe o que já está naquela posição, mais o que o usuário acabou de digitar. Então, essa linha 83 faz exatamente a mesma coisa que essa linha 84, porém, ela é mais sucinta. Então, percebam, o usuário pode estar atualizando um item que está zerado em estoque. Então, vai ser 0 mais o que o usuário digitou. Só que nada impede que o estoque seja atualizado antes que os produtos acabem, antes dessa quantidade ser 0. Então, vai ser a quantidade atual mais a quantidade que o usuário digitou. Feito isso, então, percebam, nós conseguimos vender e nós conseguimos atualizar a quantidade em estoque. Aqui, nós já temos as funções e os procedimentos prontos para serem utilizados no main. Porém, eu quero chamar a atenção para um outro detalhe. Perceba o seguinte, aqui na função atualizar estoque, faltou um detalhe muito importante. Quando eu atualizo,
eu preciso retornar 1. Por quê? Novamente, eu disse que a função atualizar estoque é do tipo retorna um tipo inteiro. Se o código existe no estoque, a gente pede a quantidade, atualiza e retorna 1. O que significa 1? Tudo que é diferente de 0 em C é verdadeiro. Significa que foi atualizado com sucesso. Se o código não existir, eu vou retornar 0, que indica falso. Não foi possível atualizar. Ok, acrescentado esse detalhe que faltava, percebam o seguinte. Aqui na minha função atualizar estoque, eu estou imprimindo código e nome do produto para o usuário conseguir visualizar os códigos que ele tem no estoque dele. Percebam que eu estou fazendo exatamente a mesma coisa aqui, imprimindo código e nome. Então, qual a utilidade das funções e procedimentos? Evitar que a gente fique repetindo o código. Perceba que essas linhas são exatamente iguais a essas linhas aqui. Então, vamos fazer um pequeno procedimento para fazer isso para a gente. Olha, vai ser um procedimento. Por quê? Isso aqui só imprime as informações na tela. Então, void, não vamos retornar nada. Imprimir código nome. Perceba, isso aqui é um nome que eu estou dando. Você pode dar um nome diferente. O que esse retornar, imprimir código nome vai fazer? Ele vai fazer isso aqui. Vou copiar. Vou criar aqui um contador, a nossa variável i, e vou acrescentar aqui o para. Percebam o que eu estou fazendo. Eu vou saltar uma linha para ter certeza que vai ficar mais organizadinho. Eu vou percorrer o vetor imprimindo código e nome. Só isso. Feito isso, eu posso agora apagar esse trecho e utilizar aqui o nosso procedimento, que é imprimir código nome. Então, aqui eu vou imprimir os códigos e os nomes para o usuário visualizar e poder escolher. Vou vir aqui na nossa função aqui abaixo e vou fazer a mesma coisa. Vou tirar esse trecho e vou chamar o nosso procedimento imprimir código nome. Então, perceba, eu tinha um trecho repetido 2 vezes. Eu apaguei ele, fiz um procedimento, porque não retorna nada, eu só quero imprimir na tela, e estou chamando esse procedimento aqui. Então, perceba, isso aqui foi feito uma vez só. Quando eu chamar ele aqui, ele vai imprimir os códigos e os nomes na tela. Quando estiver nessa função e eu chamar novamente o procedimento, ele vai novamente imprimir na tela aquele trecho. Ok? Feito isso, agora nós vamos trabalhar no main. Então perceba, o que nós estamos fazendo aqui no main? Nós estamos preenchendo o nosso vetor com 3 eletrônicos e eu estou exibindo. Eu vou retirar esse trecho, eu vou recortar ele. Eu quero colocar aqui agora um switch case. Lembra do switch case? Vou criar uma variável op e aqui dentro eu vou criar um switch case. Eu vou perguntar para o usuário. Eu vou criar um menu para o usuário aqui da seguinte forma. Pulo uma linha e vou dar as seguintes opções. 1. Perceba que nós já preenchemos o nosso vetor. Então, quais as opções que nós temos aqui para o usuário? Nós podemos dizer o seguinte. Escolha a tarefa. Vou pular uma linha e usar um Ctrl T para dar um espaço. Código 1. O que vai significar o código 1? Imprimir estoque. Vou pular uma linha e dar um espaço. Código 2. O que significa o código 2? Vender.
Vou saltar uma linha e vou dar um espaço. Código 3, o que significa o código 3? Atualizar estoque. Vou saltar uma linha e vou dar um espaço. Código 0, o que significa o código 0? Sair. Vou saltar uma linha aqui, senão o que o usuário digitar vai ficar aqui na frente. Ponto e vírgula. Agora, lembrem o seguinte. Eu preciso acrescentar o scanf para ler o que o usuário vai digitar. Onde que eu vou salvar? Na variável op que eu criei aqui. Então, vou ler um inteiro. Vou salvar em e-comercial op. É a opção do usuário. Aí, percebam o seguinte. Eu quero que isso aqui fique executando várias vezes para o usuário. Então, eu vou colocar aqui um while. Enquanto op for diferente de 0, eu vou fazer o que está aqui dentro. Então, o que eu vou fazer aqui? Switch. Lembram do switch case? Nossa variável op. O switch case possui vários cases. Então, op. Se op for 1, é o nosso primeiro case. Se op for 1, o que eu quero fazer em 1? Imprimir todo o nosso estoque. Lembram aquele código de impressão que eu recortei? Eu vou colar ele aqui e eu vou identar. Perceba que ficou toda atrapalhada a indentação do nosso código. Como que eu idento de forma automática? Plugins, Source Code Formatter. Então percebam, identei o meu código. No 1, eu vou imprimir eletrônico índice 0, 1, 2, e eu estou chamando o procedimento imprimir eletrônico. Quando terminar, o que precisa em cada case? Break. Quebre a execução. Pare. Agora eu vou para o case 2. Se OP não for 1, se OP for 2, o que nós vamos fazer em 2? Vender. Então, nós vamos chamar a nossa função vender. Só que perceba o seguinte. Nossa função vender retorna 0 ou 1. Então, eu vou colocar essa chamada dentro de um if. If vender. Então, tudo vender vai retornar 0 ou 1. Se for 0, é falso. Tudo que é 0 é falso em C. Se retornar 1, isso aqui vai dar verdadeiro. Então, eu vou imprimir na tela. Vou saltar uma linha. Venda realizada com sucesso. E se retornar 0 vai dar falso. Então, else, saltar uma linha. Vou colocar um asterisco para chamar a atenção. Percebam, gente, isso aqui é apenas formatação, né? Ok? Então, não foi possível realizar a venda. Verifique seu estoque. 1, 2, 3, 4, 5. Vou saltar uma linha novamente, ponto e vírgula. Ok, terminou. O que falta para finalizar o case 2? Break. E ainda tem outra opção. Se for 1, eu imprimo. Se for 2, eu efetuo a venda. Se for 3, se OP for 3, o que nós vamos fazer em 3? Atualizar o estoque. E, novamente, o atualizar tem um retorno que é 0 ou 1. Então, atualizar estoque. Se isso aqui acontecer, retornar 1, vou saltar uma linha.
estoque atualizado. Vou saltar uma linha. Se não, se for 0, vai dar falso, então vou saltar uma linha. Erro ao atualizar o estoque. Salto outra linha e finalizo com break. Mas falta um detalhe, percebam o seguinte. Se o usuário não digitar nem 1, nem 2, nem 3, nem 0, eu preciso colocar o default. O que é o default? Qualquer outra coisa. Eu preciso dizer para o usuário que a opção não é válida. Opção inválida. Mas percebam a lógica, a sequência do nosso código. Eu estou dentro de um while, opção. Essa opção foi lida a primeira vez aqui. Eu vou copiar. Percebam o seguinte. O usuário digita a opção a primeira vez. Se for 0, vai sair, não vai fazer nada. Se for 1, vai entrar. Opção é diferente de 0? Sim. OP no switch case. É 1, então ele vai imprimir tudo. Quando chega aqui no final, ele imprimiu volta, opção novamente sempre vai ser 1. Porque nós não estamos lendo opção novamente dentro do while. Então, depois que terminar o switch case, aqui nesta chave, nós precisamos ler novamente opção. Eu vou indentar o código. Então, percebam, eu estou lendo novamente opção. Se o usuário digita 1 a primeira vez, eu imprimo, volto aqui quando chegar aqui no final, eu pergunto novamente, o que é que você quer fazer? Se ele digitar 0, volta aqui para o while, opção é diferente de 0? Não, dá falso, ele sai. Se não, se ele digitar uma outra opção, então nós vamos realizar essa opção. Se ele digitar um número diferente de 0, mas também diferente de 1, de 2 ou de 3, por exemplo, 5. Então, opção OP é 1? Não. É 2? Não. É 3? Não. Vai cair no default. Printf, opção inválida. Ok? Então, nós fizemos um menu. Por que nós fizemos esse menu dentro de uma repetição? Porque é trabalhoso ficar preenchendo o nosso vetor. Então, nós vamos preencher o vetor uma vez só aqui em cima. Então, se você quiser, você pode até fazer um vetor maior. Uma vez que ele foi preenchido, nós podemos brincar um pouquinho aqui, imprimindo, vendendo, atualizando, e aí entender de fato como funciona registro, que foi o nosso tipo de dado que nós criamos aqui em cima, e percebam que nós criamos vários procedimentos e funções para então manusear esse tipo registro, ok? Então, vamos compilar o nosso programa e vamos verificar aqui se ele vai funcionar corretamente. Então, percebam, está aqui já pedindo as informações para o vetor e eu vou digitar aqui valores aleatórios para ir preenchendo então o código do nosso primeiro produto, a eficiência energética. Tá, ok, eu digitei A no nome, não tem problema. A eficiência energética, a marca, eu não sei mesmo o que é, então colocar Arno, valor 199 e quantidade 2. Código do segundo produto 58, nome, máquina de lavar, eficiência energética A, marca, cônsul, valor 1499, quantidade 1. Código do nosso terceiro produto, código 3, nome, um notebook, eficiência energética, vamos colocar C, um notebook bem ruim, marca, ABC, valor 1999, além de ruim é caro,
Isso me lembra muito o que eu estou usando aqui, mas enfim, isso é outra história. Quantidade 2. Então, percebam, nós terminamos de preencher o nosso vetor e apareceu agora este menu para o usuário. Escolha a tarefa 1, imprimir estoque, 2, vender, 3, atualizar estoque e o 0, sair. Nós fizemos um while para ficar então repetindo isso aqui até o usuário escolher a opção de sair. Percebam que eu vou digitar 9. 9 não é um valor válido. Então, foi impresso aqui o default, que está aqui embaixo, opção inválida. Imprimiu o menu novamente. Vamos consultar o nosso estoque, então, opção 1. Então, nós temos, olha, o menu, opção 1, o eletrônico do índice 0, que foi o que eu coloquei o A como nome, a máquina de lavar no índice 1, o notebook no índice 2, imprimiu novamente a tarefa. Ok? Percebam que a nossa máquina de lavar só tem uma. Vamos atualizar o estoque. Opção 3. Então, percebam. Opção 3. Eu tenho o 15, que é o eletrônico A, o 58, que é o nome, que é a máquina de lavar, e o 3, que é o notebook. Qual o código do produto que eu quero atualizar? A máquina de lavar, que só tem um. É o código 58. Então, qual a quantidade? Eu quero inserir mais 2. Estoque atualizado. Eu vou imprimir. Será que atualizou mesmo? Então, percebam o menu 1, imprimir. Máquina de lavar eu tenho 3 agora. Lembra que eu só tinha 2? Agora eu tenho 3. Ok, vamos vender. Vamos vender esse produto A aqui. Tem 2. Então, vamos efetuar uma venda para esse produto. Então, qual produto eu quero vender? Eu quero vender o produto A, que tem 2. Produto A tem código 15. Então, venda realizada com sucesso, imprimiu a tarefa novamente. Eu vou vender o produto 2 de novo. Produto 2 não, produto 15. Venda realizada com sucesso. Vamos imprimir. Percebam que agora a quantidade é 0, porque eu efetuei 2 vendas. Vamos tentar vender ele novamente. 2 para vender. E eu quero vender o código 15. Perceba, código 15, que está com quantidade 0. Quando eu coloco quantidade 15, olha só, não foi possível realizar a venda. Verifique o seu estoque, porque o nosso estoque está zerado. Então, vamos atualizar o nosso estoque. Eu quero atualizar o estoque do produto A, que está zerado. 15. Ah, quantos novos produtos chegaram? 8. Estoque atualizado. Vamos ver se atualizou mesmo. 1 para imprimir. Então, agora o nosso item A possui quantidade 8. Então, percebam, estudem esse código, observem como nós criamos o nosso tipo eletrônico, como nós fomos fazendo as funções e procedimentos, e perceba que como que nós podemos agora ficar brincando de vender, de atualizar. Como eu disse, é um programinha simples que não está salvando nada no banco de dados. Tudo está em um vetor. Quando eu digito 0 agora, saímos. Perceba, finalizou o programa. O meu vetor foi zerado, aquilo não foi salvo em lugar nenhum. Então, volte o vídeo, reveja o vídeo quantas vezes for necessário. E se ficar alguma dúvida, posta nos comentários aí. Eu sei que ficou um pouquinho extenso, só que é um programinha que dá para a gente entender muita coisa sobre procedimento, sobre função e sobre a criação dos nossos tipos de dados. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que sirva aí para a aprendizagem de vocês. Um grande abraço, deixa um joinha no vídeo aí para ajudar o canal. Um grande abraço, boa programação a todos e até a próxima.